isso. O tema: como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais. Amém? Esse é o tema, né? O tema é como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais. Nós vamos, o 1 Coríntios 6 vai do 1 ao 20, tá certo? E nós vamos entrar agora na introdução da lição, tá? Paulo trata nesse capítulo, e eu vou precisar do óculos, que eu estou sem óculos aqui, mas tudo bem. Paulo trata desse capítulo de forma mais profunda sobre os dois problemas básicos que vem tratando até agora: as tensões dos relacionamentos interpessoais e as paixões intrapessoais. Amém? Então, ele vai tratar desses dois problemas: as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais, que é uma tensão que está dentro da igreja, que precisa ser resolvido. A igreja de Corinto estava sendo influenciada pelo meio em que vivia, em vez de influenciá-la. A igreja foi colocada no mundo para influenciá-lo e não para ser influenciada por ele. Quer dizer que estava invertido, né? Em vez dela estar influenciando, ela estava sendo influenciada. Em vez dela influenciar o mundo que estava influenciando ela. E isso era um problema que precisava ser resolvido. Porém, na igreja de Corinto, o mundo estava ditando as normas e os rumos do comportamento da igreja. Amém? Amado, é um caso sério, um problema muito sério, quando o mundo dita as normas e os rumos do comportamento da igreja. Não, quem dita as normas, quem dita o comportamento da igreja é a palavra de Deus, e não o mundo, e não esse sistema mundano. Nós temos a nossa própria cultura, a cultura do reino de Deus, amém? Ela é baseada nos princípios da palavra de Deus, tá? E a igreja sofria essa forte influência da cultura do mundo. Vamos lá. Em Coríntio, os crentes estavam sendo influenciados pela cosmovisão daqueles que viviam fora da igreja. A cidade de Corinto era cheia de vários partidos, amém? E também profundamente promíscua. As disputas acaloradas e a impureza sexual entraram na igreja. Esse capítulo foi escrito para corrigir esse erro. O capítulo 6, ele foi escrito exatamente para corrigir o erro das disputas acaloradas e a impureza sexual que havia entrado na igreja. Vamos lá. Paulo exorta a igreja sobre essas questões usando 6 vezes a expressão não sabeis. Amém? Nós já vamos ler já. Paulo 6 vezes fala a mesma coisa, corrigindo o mesmo problema. O problema das disputas e das brigas dentro da igreja, bem como o problema da imoralidade pessoal. As 3 primeiras exortações estão ligadas às contendas e as 3 últimas à questão do corpo. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios 6, versículo 2. Olha o que diz. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Esse é o versículo 2. Versículo 3. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Versículo 9. Versículo 9 agora. Vocês sabem
que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, tá? Esse é o versículo 9. Versículo 15, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Esse é o versículo 15. Versículo 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com a prostituta se torna uma só pessoa com ela? Esse é o 16. Agora o versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Amém? Olha aí, ó. Não sabeis, 6 vezes Paulo fala a mesma coisa, né? Não sabeis, não sabeis, não sabeis. E vocês? Não sabeis também? Amém? Vocês precisam ler, né? Para saber, precisa estudar. Para saber, precisa ler a palavra de Deus. Tá? Então Paulo é meio repetitivo, né? Porque ele está enfatizando algo que precisa realmente ser mudado. Paulo vai buscar uma mudança naquela igreja. Aquela igreja precisava passar por uma mudança, por uma limpeza. Precisava entrar pelo caminho da santificação. Tá? Então Paulo vai ser bem enfático naquilo que ele vai estar ensinando. Nesse capítulo, amém? Tá? Nós vamos começar com esta sessão. Primeira sessão do capítulo 6. O tema: o problema das demandas interpessoais. Amém? Tá? Nós vamos dividir por alguns tópicos. Há algumas verdades que vamos destacar na exposição desse texto. Então, nós vamos dividir por alguns tópicos que nós vamos tirar algumas verdades relacionadas ao capítulo 6. Vamos lá. Primeira verdade, a realidade das demandas interpessoais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Quando alguns de vocês têm uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Em outras palavras, por que vocês vão levar para juízes que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o reino de Deus, julgar questões que são de vocês? Amém? Como é que vocês vão lavar roupa suja, amém? Que deveria ser lavado entre vocês mesmos? É a chamada de atenção de Paulo. Na linguagem antiga diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Começa o comentário. Paulo nos dá a entender aqui que as contendas existem. É um fato. E é um grande fato porque os crentes não são perfeitos. Eles formam uma comunidade de pessoas que ainda não estão prontas e acabadas. Alguém já disse que a igreja é uma fábrica de reciclagem de lixo, onde Deus está trabalhando. Alguém bateu forte, né? Com essa expressão, né? Olha o que o autor coloca aqui, ó. Alguém já disse que a igreja é uma fábrica de reciclagem de lixo, onde Deus está trabalhando. Amém? Nós somos um amontoado de entulho, onde Deus está tirando algo, amém? Algo para usar, né? É mais ou menos isso a ideia, tá? Agora, outra coisa, amém? Por que existe contenda? Porque nós lidamos com pessoas que não são perfeitas. Nós lidamos com pessoas que têm defeito, pessoas que têm problema, né? Pessoas que ainda não estão prontas, que não estão acabadas, pessoas que não amadureceram ainda, amém?
nós lidamos com muitas pessoas que têm muitos problemas. Essa que é a verdade. Tá? Então, por isso que às vezes a contenda acontece dentro da igreja, como acontece em qualquer lugar. Tá? Mas uma expressão interessante. Deus está transformando gente complicada, torta, amém? E doente, existencialmente, em gente santa. Amém? Uma vez eu compartilhando com um pastor amigo meu, nós conversamos sobre isso aí, amém? E a gente falando, pô, como é que Deus pode pegar um monte de gente errada, um monte de gente torta, um monte de gente complicada, amém? Né? Gente que você não daria um centavo por elas, tá? E pega essas pessoas e transforma elas em filhos, em seus filhos, transforma elas em pessoas santificadas, amém? Só Deus mesmo, né? Só Deus para recuperar um perdido, né? Só Deus para acreditar em alguém como nós, amém? Essa aqui é a verdade, tá? Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Isso é um fato. Nós machucamos as pessoas e as pessoas, elas também nos machucam. As tensões e as contendas sempre existiram e elas ainda existem dentro da própria igreja. Nós temos queixas uns contra os outros. Amém? E aí o autor, ele destaca um versículo, Colossenses 3,13. Deixa eu ver aqui esse versículo, o que ele está querendo destacar aqui com esse versículo. Colossenses 3,13. Diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Amém? Aleluia. Aqui Paulo aponta o caminho do perdão para resolver o problema de relacionamento. Amém? Aleluia. O perdão é o melhor caminho para resolver o problema de relacionamento. Tá? A contenda existe em todo lugar. Ela existe também dentro do lar. Existiu entre Caim e Abel, entre Esaú e Jacó, entre Absalão e Aminon, entre Sara e Agar. Existe hoje entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, e isso é um fato. Amém? A contenda ainda existe. Amém? Aquele que nunca contendeu, atire a primeira pedra. Aquele que nunca teve problema com contenda, atire a primeira pedra. Todos nós, né? Todos nós já tivemos problema com contenda. Mas nós, como cristãos, precisamos saber resolver nossos problemas de contenda, né? Nossos problemas de relacionamento que estão mal resolvidos. Nós temos que resolver entre nós, não é verdade? Tá? Até o fato de você buscar conselho do ímpio, amém? Tá? Não é muito recomendado, porque o ímpio não entende a tua natureza. O ímpio não conhece quem você é, amém? No espiritual, tá entendendo? Então, o crente tem que resolver o seu problema entre os irmãos, entre a igreja mesmo, dentro da própria igreja. Né? Se tiver que buscar ajuda, busca ajuda de algum irmão, alguma irmã mais maduro, para você vencer esse problema de relacionamento. Há contendas entre as nações, e há tensões e contendas dentro da igreja. Amém? Isso aí está sempre diante dos nossos olhos, né? Essa briga de nação contra nação. Agora é Estados Unidos com a China, Israel com a Palestina, né? Então são coisas muito maiores, né? São contendas muito maiores e que podem trazer prejuízo a nível mundial. Tá? A Bíblia registra alguns exemplos. Na igreja de Filipos
existiam duas mulheres, Evódia e Síntique, que não pensavam concordemente no Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui? Filipenses 4, versículo 2. Filipenses 4, versículo 2. Versículo 2, ó. Evódia e Síntique, peço, por favor, que procure viver bem, uma com a outra, como irmãs na fé. Amém? Aleluia. Que pedido carinhoso de Paulo, né? Ele ficou sabendo do problema que as duas tinham de relacionamento, e aí ele faz um pedido muito carinhoso, né? Evódia e Síntique, peço, por favor, que procure viver bem, uma com a outra, como irmãos na fé. Amém? Se você está com problema de relacionamento com alguém, busque a paz, busque o conserto, né? Busque se entender, né? É muito importante se entender, tá? Entre pelo caminho do perdão, porque isso vai te fazer bem, né? Os próprios líderes, Paulo e Barnabé, em um dado momento da caminhada missionária, tiveram desacordo e precisaram se separar, pois já não podiam caminhar juntos. Amém? Atos 15, 36 ao 40. Vamos dar uma olhada nesse problema. Atos 15, 36 e 40. A gente olha para os apóstolos, a gente pensa que eles eram perfeitos, né? Mas eles tinham tanto problema como nós. Amém? Tinham muitos problemas de relacionamento, mas eles iam os resolvendo, né? Eles iam se resolvendo entre eles. Vamos lá. Versículo 16, ou seja, capítulo 15, versículo 36 até o 40. 36 até o 40. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas o havia deixado na província da Panfília. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Amém? E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Amém? Ó, você veja que teve um problema de relacionamento entre Paulo e João Marcos, que acabou prejudicando a relação de Paulo com Barnabé, né? Barnabé queria João Marcos e Paulo não queria. E acabou Barnabé seguindo viagem com João Marcos e Paulo seguindo viagem com Silas. Foi dessa maneira que eles resolveram essa questão de relacionamento. Todo mundo tem os seus problemas de relacionamento. Eles estão aí diante dos nossos olhos, não é verdade? Tá? Mas nós temos que resolver, amém? Tá? É uma realidade, mas tem que ser resolvido. Nós não podemos deixar que isso se alastre no nosso meio e principalmente na nossa vida pessoal. A situação em Coríntio era tão grave que, além das contendas dentro da igreja, eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo, para julgar suas causas internas e domésticas de maneira secular. Essa é a realidade que Paulo constata na igreja. Triste realidade, porém o fato inegável. Amém? Quer dizer, a briga, as contendas se tornaram tão sérias dentro da igreja de Coríntio, tá, que chegou a um ponto de sair fora da jurisdição da igreja. Amém? E foi para a jurisdição do mundo. E Paulo não concordou com isso, Paulo não aceitou isso. Então Paulo agora vai chamar a atenção deles para corrigir essa situação.
Amém? Como é que você vai tratar um assunto de igreja, um assunto espiritual, amém? Com pessoas que não entendem nada de igreja, que não entendem nada de espiritualidade, amém? As coisas que envolvem a igreja têm que ser resolvidas dentro da igreja, percebe? Tá? Não é coisa para se tratar no mundo, não é coisa para se tratar lá fora, é dentro da própria igreja que tem que se tratar, né? Tem que ser resolvido entre os irmãos. Paulo ficou meio indignado com esse pessoal que estava levando as coisas para ser tratado com as pessoas do mundo, principalmente com a justiça do mundo, né? Tá, vamos lá. Tópico 2, segundo lugar, as consequências das contendas na igreja. As consequências da contenda na igreja. Vamos lá. Os crentes estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. Pergunta o apóstolo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, ou submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo não se refere ao caráter dos juízes do mundo. As palavras injustos e santo não denotam aqui propriamente o caráter do juiz. Amém? A questão não era o caráter do juiz que está lá no mundo, tá? Isso aqui é uma linguagem para Paulo distinguir o salvo do não salvo. Então ele usa a palavra injusto e santo. Injusto é o não salvo, santo é o salvo, tá? É isso que está dizendo aqui. Vamos lá. O que Paulo está falando aqui é injustos e santos com relação a crentes e não crentes, salvos e não salvos. Não é que Paulo esteja colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo, nem o caráter dos seus juízos, mas o fato da igreja levar seus assuntos domésticos para fora dos seus portões, para ser resolvidos no mundo. E isso é um péssimo testemunho. Levar os problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja é um fraco testemunho. Amém? Fraco testemunho do evangelho. O lugar de tratar dos assuntos domésticos é em casa. Paulo pergunta: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? Amém? Tá? Versículo 6, né? Capítulo 6, versículo 6. Deixa eu ver na linguagem de hoje o que diz aqui. É claro que existe, mas o que acontece é que o irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão, e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Amém? Ele está meio indignado com essa situação, né? Ele não concorda muito com essa situação de ficar julgando, né? Julgando esse tipo de situação, não é verdade? Tá. Então a primeira consequência é que, amém, os crentes estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. Versículo 1 e versículo 6. Segunda consequência. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Segunda consequência. Os crentes levaram os seus problemas internos e seus relacionamentos machucados para resolvê-los fora da igreja, pois eles estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo. A igreja não estava entendendo a posição que ela ocupava aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo pergunta: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso os indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Amém? Tem muita gente dentro da igreja que não conhece sua posição em Cristo. Amém? Ele vive como se fosse uma pessoa natural, vive como se fosse um mundano. Está entendendo? Nós temos uma posição em Cristo, irmãos.
tá? As coisas de Deus são muito mais relevantes do que as coisas do mundo. Deus já deixou tudo prontinho para que nós tratássemos todo o assunto relacionado à nossa vida cotidiana, os nossos relacionamentos dentro da igreja, tudo que envolve a igreja, para ser tratado junto à igreja. Amém? Tá? Deus já nos deu essa autoridade. E é um absurdo, né? Quando o crente vai buscar resposta no mundo para aquilo que só Deus pode dar, né? Vamos lá. O que Paulo está dizendo é que a igreja vai julgar o mundo no dia do juízo final. É a igreja que julga as coisas desta vida. Ela julgará inclusive os anjos, ou seja, as coisas do mundo espiritual. A igreja vai estar numa posição de juíza e não de ré. Amém? Quando a igreja de Corinto se colocou numa posição de ré para ser julgada pelo mundo, inverteu os papéis. A igreja não estava entendendo que ela foi colocada por Deus numa posição para julgar o mundo e para julgar os anjos caídos. A igreja de Corinto não estava tomando posse da alta posição que ocupava em Cristo. Amém? Tá? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje para trazer um pouco mais de claridade. Olha o que diz. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Pô, se a gente vai julgar o mundo, a gente vai pedir para o mundo julgar as nossas coisas? Isso é coisa de gente que não entende, né? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então, devemos julgar as coisas desta vida. Amém? Aleluia. Crente, resolve os seus problemas dentro da igreja. Amém? Tá? As coisas que acontecem entre os irmãos, dentro da igreja, se resolve dentro da igreja. Tá? A gente busca solução, amém? Dentro da igreja. Tá? Não é no mundo. O mundo não tem nada para oferecer para a gente. Tá? Eu vou repetir uma expressão aqui que eu achei muito interessante. A igreja de Coríntio não estava tomando posse da alta posição que ocupava em Cristo. Amém? Aleluia. Meu irmão e minha irmã, boa noite para todos que chegaram depois que comecei. Amém? Meu irmão e minha irmã, qual é a posição? Qual é a posição que você está? Amém? Em Cristo. Como é que você se sente? Hã? Você se sente numa posição igual ao mundo? Você não nasceu de novo? Você não tem um espírito novo? O Espírito Santo não está em você? Amém? Você não diz que vai morar no céu um dia? Não existe uma promessa que você vai julgar o mundo? Então, as tuas coisas relacionadas ao que acontece dentro da igreja ou entre os irmãos, se resolve na igreja, ou se resolve no mundo. A nossa posição é uma posição, amém, muito mais elevada, porque ela envolve as questões espirituais. Nós vamos julgar anjos. Sabe o que é isso, meu irmão? Julgar anjos. Vamos julgar anjos poderosos. Essa aqui é a verdade. Está na hora de cada crente, sabe, descobrir a sua posição em Cristo. Cada crente se colocar na sua posição em Cristo. Procurar entender, amém? Qual é a sua posição em Cristo? O que você é como filho de Deus? O que você é como filho de Deus? Amém? O que você tem como filho de Deus? O que Deus te dá como seu filho? Qual é essa posição que você está? Amém? Aleluia. Paulo ficou indignado porque eles não estavam entendendo a posição que eles estavam. A Bíblia diz assim que Jesus nos transportou para o reino do reino do seu amor. Amém? Nós somos tirados do mundo e fomos colocados no reino de Deus. Nós estamos numa outra posição. E às vezes nós temos que
sabe, voltar lá para baixo para resolver certas coisas que nós mesmos podíamos resolver aqui em cima. Amém? Aleluia. Não vamos se rebaixar a esse ponto de voltar a ser aquilo que nós éramos no passado, mas não somos mais. Nós somos pessoas nascidas de novo, nós somos filhos de Deus. Fomos colocados numa nova posição em Cristo. Nós estamos em Cristo agora. As coisas que temos que resolver dentro da igreja. Amém? Nossos assuntos se resolvemos entre nós. Essa que é a verdade. Tá? Terceira consequência. A igreja levar suas contendas para os tribunais do mundo e que, agindo assim, ela acabava cometendo vários erros. Alguns aspectos a serem analisados. Primeiro, essa atitude envergonhava a igreja. Amém? Sabe que o juiz do mundo, quando pegar uma questão que envolve dois irmãos da igreja para ser resolvido, sabe que esse juiz do mundo vai dizer? Olha lá os crentes, ó. Os crentes não se entendem. Olha lá. Os crentes pegam tanto amor e tá aí um aqui, um com ódio do outro aqui. Amém? Pedindo justiça. Tá? E eles falam tanto de perdão e eles não sabem se perdoar. Tá? É isso que o juiz do mundo vai falar quando você leva uma causa para ele que envolve o outro irmão. Percebe? Tá? É uma vergonha, né, pessoal? Nós vamos envergonhar a igreja. Tá? Sabe o que acontece? As pessoas perderam tanto o temor, tá? Que elas não entendem que a igreja é o corpo de Cristo. Quando você envolve a igreja numa questão, você está envolvendo o corpo de Cristo, sabe? Você está colocando em jogo a própria pessoa de Cristo, porque o corpo é dele. Por isso você tem que tomar muito cuidado, amém? Às vezes você pensa que está mexendo com o irmãozinho que errou contra você, e você está mexendo com o próprio Cristo, tá? Cuidado para não envergonhar o nome de Jesus. Cuidado para não colocar o nome de Jesus em vergonha. Porque tem um custo isso aí, tem um preço muito alto quando a pessoa faz isso. Tá bom? Vamos lá. Diz o apóstolo: para a vergonha vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? 1 Coríntios 6, versículo 5. Eles se gloriavam tanto na sabedoria deles, né? E eles não tinham sábios suficientes para resolver mínimos problemas, né? Tá? Olha o que diz aqui. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Vocês se dizem tão sábios e vocês não conseguem resolver um problema de relacionamento? Cadê a sabedoria de vocês? A atitude da igreja destruía o seu testemunho. Quando a igreja, além de criar o problema das contendas, ainda o leva para fora dos seus portões, expondo seus escândalos, feridas e nudez diante dos tribunais do mundo, traz opróbrio sobre si mesmo. Amém? Traz opróbrio sobre si mesmo. Traz muita miséria sobre si mesmo. Tá? Paulo diz que isso era uma vergonha para a igreja e roubava a sua autoridade espiritual. Essa atitude arranhava a maior evidência do cristianismo, o amor. Uma igreja despida diante do mundo perde a sua autoridade de pregar o evangelho. Perde o poder para dizer ao mundo que o evangelho transforma. Quando uma igreja, além de não resolver os próprios problemas, ainda os leva para os tribunais do mundo, envergonha o evangelho e se torna a vergonha do evangelho. Amém? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Perde o poder para dizer ao mundo que o evangelho transforma. Como é que eu vou dizer para esse juiz, amém, que Jesus Cristo tem poder de transformar ele, se não é capaz de transformar, amém,
esses irmãos que estão buscando ele para julgar a causa deles? Hã? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer para o meu vizinho? Como é que eu vou dizer para as pessoas que vivem em torno da igreja que o evangelho transforma? Amém? Se eles não veem transformação dentro da igreja, entre os próprios irmãos, entre os próprios crentes, tá? Isso é uma vergonha, irmãos. O evangelho cai em descrédito. A igreja cai em descrédito. Sabe que quando a igreja cai em descrédito, ela vira um problema sério. Tá entendendo? A gente temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho, com a nossa vida, tá? Amém? Resolver os nossos problemas entre nós, não levar isso para fora, não levar isso adiante, tá? É a mesma coisa. Eu vou te dar um conselho, meu irmão e minha irmã. Leia o Salmo número 1, amém? Tá? Não busque conselho de ímpios, não desabafe com ímpio, não desabafe com pessoas que não têm o Espírito Santo. Eles não te entendem. Eles não entendem você. Amém? Você é crente, você é de Jesus. Percebe? Você tem o Espírito Santo. Quando você procura um ímpio, o que ele pode te aconselhar? Hã? Amém? O que ele pode te falar para você? Ele tem um espírito inferior ao teu. Ele não nasceu de novo. Ele não tem o Espírito Santo. Percebe? Não é menosprezar o ímpio, não é menosprezar ele, mas é reconhecer a tua posição. Amém? Reconheça a tua posição, você está em Cristo. Se está precisando de um conselho, procura o pastor, ou procura algum irmão mais maduro, dentro da igreja. Amém? Dentro do mundo cristão, sabe? Procura alguém que possa te aconselhar de verdade, que tenha o mesmo espírito que o teu, sabe? Se você não confia em ninguém para desabafar dentro da igreja, humanamente, sabe o que você faz? Vai para o teu quarto, amém? Desabafa para Jesus, amém? É a melhor coisa que você faz. Você fica procurando um ímpio para desabafar, eles não sabem guardar segredo. Né? Tem gente dentro da igreja que não sabe guardar segredo. Você imaginou fora, então? Que não tem compromisso com Deus nenhum. Tá entendendo? Tá? Então, meu irmão, cuidado com a tua vida. Não expõe a tua vida para qualquer um. Principalmente para ímpio, sabe? Ímpio que estão louco para denegrir a imagem do Evangelho. Tão louco, amém? Para falar mal daquilo que você crê e daquilo que você acredita. Tá? Você desabafa com o ímpio, na primeira vez que você tiver com ele joga na tua cara, sabe? Joga na tua cara, que tem um crente assim, assado. Pensa que eu não sei, eu conheço tua vida. Tá? Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Tá entendendo? Tá? Então, se você não tem ninguém dentro da igreja de confiança, ninguém que você possa se abrir, amém? Desabafa com Jesus. Mas não expõe a tua vida. Amém? Aleluia. Jesus te colocou numa posição que você tem que honrar essa posição. A posição de filho de Deus. Amém? Tá? A posição de filho de Deus. Quando uma igreja, além de não resolver os próprios problemas, ainda os leva para os tribunais do mundo, envergonha o Evangelho e se torna a vergonha do Evangelho. Tá? Então vamos lá, vamos agora para mais uma aqui, amém? Para mais uma análise, terceira análise, né? Terceira análise, eu estou aqui, isso, amém? Já falei da segunda, não, segunda análise. Constitui-se uma profunda fala, ou seja, uma profunda falta de sabedoria, levar os problemas domésticos da igreja para os tribunais dos incrédulos. O apóstolo Paulo argumenta, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? E isto perante incrédulos? 1 Coríntios 6,6 diz assim:
É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Amém? Tá? Será que vocês vão levar o problema para juiz pagão ficar julgando o caso de vocês, que poderia ser resolvido entre vocês dentro da igreja? Será que não tem ninguém sábio no meio da igreja? Será que não existe um conselheiro na igreja capaz de contornar essa situação? Será que não há aconselhamento pastoral dentro dessa igreja capaz de reverter essa situação? Atacar o irmão é atacar-se a si mesmo. Quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo. Isso é um ato suicida do ponto de vista da comunhão cristã. Amém? Sabe o que me deixa mais triste, tá? É que as pessoas, em vez de procurar a gente, ela não procura a gente. E quando o caso vem parar na nossa mão, amém? Tá tão complicado, tão cheio de nó, sabe? Que fica tão difícil para resolver. Se tivesse procurado a gente logo no começo, tá? Mas as pessoas têm vergonha de procurar o pastor. As pessoas talvez tenham até medo, né? De procurar o pastor, tá? Mas numa situação dessa, a primeira pessoa que o irmão tem que procurar é o pastor. Tá com problema de relacionamento dentro da igreja? Procura o pastor, amém? E você tenha coragem de permitir que o pastor chame esse irmão e coloque na tua frente para você resolver essa situação com esse irmão. Porque às vezes você está com dozinha dele, peninha dele, né? Tá? E às vezes, não, ele não vai aguentar, ele não vai suportar, né? Mas tem que resolver, tá entendendo? Tem coisas que tem que resolver. Porque senão o irmão nunca vai se consertar, né, pastor? Senão nunca vai se ajustar. Vai se ajustar em uma. Aí brigou aqui, não consertou, aí vai para outro lugar, arruma a mesma confusão, entendeu? É verdade, aí vira o quê? Uma bagunça. Tem irmãos viciados. Viciado em criar confusão. Criar confusão. Tá? E cheio de milindros. Isso, e depois se faz de vítima. Exatamente. E aí fica se vitimando, que daí ele aprontou, ele que é o diabo, Deus que me perdoe de falar assim, aí fala que é o outro. Porque pastor, problema de relacionamento, como é que se trata um problema de relacionamento? Colocando as pessoas envolvidas uma na frente da outra. Para resolver. Tá? Monta um grupo de conselho. Isso. Amém? Pega o presbítero, os missionários, pega o pessoal, amém? Faz adulto também, idôneo. Pessoas idôneas, amém? Faz um grupo faz um conselhozinho, e esses irmãos vão ali, sabe, expor os seus problemas para ser tratado, né? Não é um tribunal para jogar no inferno, amém? É um tribunal para curar, é um tribunal para libertar, amém? Tá? A igreja, ela não manda ninguém para o inferno. A igreja, quando ela trata de certas situações de relacionamento, é para recuperar, curar, tratar, amém? Tá? Buscar o perdão, tá? É feito em nome do amor, tá entendendo? Tá? Então, é isso que tem que acontecer. A né? não ser, pastor, quando é caso de agressão. Exatamente. De agressão. Um exemplo, o marido bate na mulher, não vou levar porque é crente. Aí é caso de, né, pastor, justiça do homem, estou falando assim. Entendeu? Ou então, às vezes, o irmão foi lá e agrediu o outro. Entendeu? Também tem que ver tudo isso também, né? Que às vezes tem esposa, que às vezes ela apanha do marido dentro de casa, o marido é crente, ela é crente, e ela fica ali, que Deus não leva o caso nem para o pastor, nem para ninguém, fica ali sofrendo ali. Se ela na primeira vez que ela sofreu agressão, ela tem que dar parte. Se ela procurar o pastor, tá? É obrigação do pastor alertar o marido, amém? E falar a verdade para o marido. É obrigação do pastor. Chamar os dois. Tá? Olha, a situação é a seguinte, amém? Tua mulher veio aqui, ela quer te perdoar, porque se ela me procurou, porque ela quer te perdoar. Só que é o seguinte, amém?
ninguém aguenta ser espancado. Pensou, apanhou uma vez, vai apanhar sempre. Se não Amém? se consertar, Tá? Então é o gosto de seguinte, bater em mulher. fique sabendo que na próxima, só na ameaça, Dá parte. tá? Ela vai te dar parte. Tem que dar parte. Tá? Tem que apanhar. Tá? Aí, mas aí é uma questão de lei, né? É uma questão de lei. Eu tô falando porque Né? tem esposa, Tá. tem mulher, pastor, que às vezes é em casa. E ela tá sofrendo ali, entendeu? Em casa, apanha, o marido ainda fala para ela, se falar lá na igreja, o negócio, entendeu? Ela fica com medo e fica ali apanhando. Mas ela prefere ficar com medo e deixar as coisas... Não adianta, irmãos, não adianta ficar com medo, porque vai piorar. Isso aí. Amém? Porque é um doente, a pessoa está doente, tem que ser tratada. Tá? Amém? Quem é agressor, quem agride, Quem é bate o uma doente. vez vai bater sempre. É o doente. E se ameaçar, Tá? é doente. É o doente que tem que ser tratado. Tem que ser, e liberta, Tá? né? Eu não sei nem se pode conviver com esse tipo de gente, E né? não tem, e essa pessoa não tem nem condições espirituais de levantar a mão para abençoar a vida de ninguém. Entendeu? Né? Porque a Bíblia mesmo diz, levantai as vossas mãos sem ira nem contenda. Se eu levanto a minha mão para ameaçar alguém, para bater em alguém, pode crer que as minhas mãos estão sujas perante Deus. Amém. Tem que se consertar. Depois que eu li o versículo 6, o comentário é esse. Será que não tem ninguém sábio no meio da igreja? Será que não existe um conselheiro na igreja capaz de contornar essa situação? Será que não há aconselhamento pastoral dentro dessa igreja capaz de reverter essa situação? É o que nós estamos falando, né? Eu estou repetindo aqui. Isso, levar o caso ao pastor. Atacar o irmão é atacar-se a si mesmo. Quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo. Isso é um ato suicida do ponto de vista da comunhão cristã. Amém? Tá? Eu vou repetir aqui. Atacar o irmão é atacar-se a si mesmo. Por que atacar o irmão é atacar-se a si mesmo? Porque ele é irmão dele, né? É igual, né, pastor? É igual. Da mesma família. Irmão significa igual. Ele é apenas parte do corpo de Cristo, então, como eu. Eu vou estar atacando eu mesmo. É verdade, se eu faço parte do corpo. Eu vou estar batendo no mesmo corpo, né? Mesmo corpo. Amém? Tá? Atacar o irmão é atacar-se a si mesmo. A si mesmo. Quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo. A si mesmo. Isso é um ato suicida do ponto de vista da comunhão cristã. Tá? Vamos para o terceiro, pessoal. Terceiro, amém? Terceiro aspecto. É uma completa derrota para a igreja levar suas contendas para o mundo. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 7. 1 Coríntios 6, 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Olha aí. Como é que está escrito aí, pastora? Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Por que eu tenho que expor isso? Por que eu tenho que levar para frente? Se é algo interno da igreja, tem que levar para o pastor. Amém? Né? Não para a justiça, é isso aí. Se já está tendo contenda, tem alguma coisa errada dentro da gente, né? Amém? Amém? A gente não está obedecendo a palavra de Deus. Quem anda no amor fica brigando? Quem anda em amor fica contendendo? Fazendo picuinha. Provocando? Criando conflito? Com fofoquinha? Né? Com disse. É verdade. Ir a juízo contra o irmão é incorrer em completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Obter a vitória no veredicto, pouco significa. Já se perdeu a causa quando o cristão abre um processo contra o outro. O dano é ao corpo de Cristo e não aos estranhos. O que Paulo está dizendo é que, quando surge o problema e ele não é resolvido à luz da palavra,
Isso é uma derrota para a igreja. Vou repetir. O que Paulo está dizendo é que quando surge o problema e ele não é resolvido à luz da palavra, isso é uma derrota para a igreja. Para a igreja. Amém? Isso pastor, é quando eu tenho um caso dentro da igreja, não é isso? Isso, dentro da igreja. Amém? Não Nós estamos tratando do problema dentro da igreja. Né? Quarto aspecto. É uma grande injustiça o criar contendas e provocar danos e depois levá-los para serem julgados em tribunais. Vou repetir. Amém? É uma grande injustiça o criar contendas e provocar danos. E eu vou lhe dizer, como tem gente especialista dentro da igreja, né? Amém? Gosta de gosta de provocar, gosta de criar contenda, amém? Gosta de provocar irmãos, sabe? Ele traz prejuízos enormes para dentro da igreja. Conversa, fofoca. E nunca se converte. Esse povo parece que nunca se converte. Não muda o né? Amém? E depois ele quer justiça, né? Ele cria todo um problema, cria toda uma situação, aí depois fica se vitimizando, amém? Aí quer buscar justiça, aí ele acha que ele é o único certo é ele, tá? Esse é um problema muito sério, né? Tá? Paulo é enfático, versículo 8, capítulo 6. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Deixa eu ler a linguagem de hoje aqui. 6:8. Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. O que Paulo está dizendo é que existia uma prática injusta, pecaminosa e danosa entre os crentes daquela igreja. Gente viciada a criar problema. Amém? Gente viciada em certos costumes e hábitos pecaminosos. Tá? Gente que não se libertava de jeito nenhum. Não prevalecia a verdade, nem a justiça, muito menos a caridade e o amor, nem muito menos o perdão. Por isso Paulo disse que além de provocar o dano, eles ainda levavam esse dano, a injustiça, para fora dos portões da igreja. Os crentes de Coríntio estavam ferindo-se uns aos outros, quebrando os laços de comunhão e levando a contenda deles para fora da igreja. Amém? Tem um irmãozinho, eu conheço um irmãozinho aí, que ele tem um local de trabalho, né? Atendendo o público, né? Que esse bicho gosta, amém? De todo mundo que se aproxima do local de trabalho dele, onde ele trabalha, ele gosta de levar as conversas de dentro da igreja para todo mundo. Amém? Todos os problemas que tem dentro da igreja, né, ele acaba compartilhando com o povo de outra igreja, com o incrédulo. Amém? Por quê? Porque ele é viciado. Ele é viciado. Ele é viciado em arrumar confusão, em criar problema, em criar contenda. Amém? Sabe? Tem gente que parece que tem prazer de ver a desgraça na vida dos outros, tem prazer de ver a confusão rolando solto, né? Olha, dentro daquela igreja lá tá uma confusão, hein? O negócio tá feio lá, né? Vai orar, meu irmão. Se tá com problema naquela igreja lá, vai orar. Amém? Teu papel é orar por eles lá. Ora, você nem membro daquela igreja você é, e você está torcendo, amém? Torcendo para dar errado tudo daquela igreja lá. Você torce para dar errado tudo. Gente que trabalha contra. Amém? Gente que trabalha contra, né? Tem gente que já saiu da igreja, mas a cabeça não se desprende. Sabe, enquanto não vê o mal acontecendo naquela igreja e torce para as coisas ruins acontecer naquela igreja, por quê? Porque ele tem prazer de falar para todo mundo, né? O problema que está dentro daquela igreja.
Olha, amado, amém? Quando você faz isso, não é aos irmãos daquela igreja que está ferindo, não. E nem o pastor. É Jesus. A obra é Amém? O corpo é de Jesus. A igreja é dele. Jesus é que vai tomar as dores, tá? Depois não reclama, não. Não reclama, não. Amém? Quando a justiça de Deus te alcançar. Porque a paciência de Deus tem limite para certas coisas. Cuidado com a tua língua, cuidado com a tua boca. Amém? Tua obrigação é orar pelos problemas que estão acontecendo nas igrejas. Amém? Não é você ficar ali torcendo para o mal acontecer lá. Para ficar sabendo. Tem gente que é especialista em ficar jogando o verde para colher maduro. Amém? Ele joga o verde porque ele quer saber como que está aquela igreja, porque ele quer espalhar, amém? O mal que está acontecendo dentro daquela igreja. Está entendendo? Tá? Amém? Olha, que eu possa estar alcançando você e dizer, e você está me ouvindo agora. Amém? Se conserte antes que seja tarde demais. Conserta a tua vida. Amém? Quem fala mal da igreja está falando mal do dono dela. Amém? Agora é para os viciados em criar problema dentro da igreja. Seja um solucionador, não um criador de problema. Tá? Trabalhe para que o amor fazer os problemas crescerem. Amém? Você foi chamado e você foi colocado nessa igreja para resolver problemas e não criar problemas. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua, tá? Nós paramos no versículo 8. Amanhã a gente dá uma continuada aqui, amém? No terceiro tópico. Nós estamos no segundo tópico, né? Nós estamos no segundo tópico. Amanhã a gente vai falar sobre, amém, as soluções para o problema das contendas na igreja. Tá bom? Deus abençoe vocês. Já deu a hora já passou da hora. Amém? Vamos embora, porque 11 horas eu estou de volta. 11 horas eu estou de volta. Amém? Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Até às 11 da noite.